Pergunto objetivamente, quanto a empresa Precisa ou a Barat recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Quanto o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. Mas empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais e não pagou. A oposição começou a falar porque ela se incomoda quando vê que assim, a narrativa começa a cair por terra. Veja, a oposição, essa que fala e faz acusações sem provas, ela não encontra provas, aí fabrica. Porque aqui é o seguinte, inventaram agora narrativas como provas. Eu nunca vi dizer, se narrativas servirem como prova em processo, tomara que o Ministério Público não pegue como referência o que está acontecendo aqui nessa CPI. Tomara. Porque, repito, desse contrato, Vossa Senhoria está afirmando essa CPI que nenhum centavo de real foi pago. Aqui, a oposição coloca erros identificados nas invoices e algumas eventuais contradições nos depoimentos. E estou dizendo contradição porque aqui estiveram 2 depoentes dizendo uma coisa em relação às invoices. Vossa Senhoria vem e diz outra. E aí são usados aqui para colocar esse contrato como o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Interessante. Interessante. Nenhum centavo de real pago nesse contrato. Nenhum desembolso feito. 0 de prejuízo. Mas aqui na CPI da pandemia, é um grande crime. É um grande crime. 0 prejuízo, mas a mesma CPI, sabendo dos milhões de reais desviados do consórcio Nordeste, com provas, com materialidade, com servidores, com agentes públicos que deveriam estar presos, mas estão desfilando, usufruindo as benesses dos milhões desviados. Não, aí não é crime, aí não é corrupção. Corrupção é só o que acontece no governo Bolsonaro, mesmo não tendo 1 centavo de real pago no contrato. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a depoente, doutora Emanuele Medrados, cumprimento também seus patronos que acompanham nesse depoimento. Quanto ao preço dessa vacina, reitero essa pergunta para a resposta objetiva. Houve oferta de vacina da Covaxin a $10 em algum momento? Não, senhor senador. Nunca foi formalizada a oferta de vacina a $10? Não. Tudo o que aconteceu aqui até agora é narrativa? Sim, senhor. O Ministério tentou negociar preço menor com relação à Covaxin em algum momento? Sim. Brigou por preço? Sim. Isso está documentado? Nós temos as reuniões junto à Barat transmitindo que o Ministério sempre quis reduzir o preço, mas o Ministério não tratava em reuniões com a Barat, então acabou ficando a Precisa fazendo esse papel. Mas a Precisa repassava esses questionamentos quanto ao preço da Barat? Em diversos e-mails. Ok. Sobre os invoices, que dia foi feito e que dia foi de fato encaminhado ao Ministério da Saúde? A primeira invoice, ela foi confeccionada no dia 19, a Proforma Invoice, e no dia 22, pela manhã, ela foi enviada pela primeira vez. A Precisa teria alguma motivação para mentir quanto à data de feitura desses invoices para tentar enganar a CPI? Não, nenhuma. Sabe, Vossa Senhoria, que se essa informação não for verdadeira, obviamente que no procedimento adotado por essa comissão, junto à Polícia Federal, essa informação pode ser desmontada. Sim, sei, já disse, desafiamos o William e o Ricardo a trazerem aqui as provas da forma que nós trouxemos. Estou fazendo essa indagação porque houve aqui 2 providências adotadas pela defesa da empresa. Uma, um laudo que foi encaminhado, mostrando que o arquivo não tinha sido adulterado, e um outro metadados com relação à data de confecção desse documento. Lhe pergunto, é comum erros em invoices pro forma? A
A Proforma Invoice, ela tem um caráter de draft, de rascunho. Ela, sim, é corrigida até o momento do embarque. Então, é comum acontecer Sim, é comum. erros em Proforma Invoice? Sim, é comum. A empresa tentou forçar, em algum momento, a manutenção do pagamento antecipado previsto na invoice inicialmente apresentada? Não. Não houve resistência por parte da empresa quanto à manutenção do pagamento antecipado? Nenhuma. Quando tomou conhecimento desse erro, como reagiu a empresa? Informamos que já tínhamos notado e já havíamos pedido correção. A empresa tentou manter na invoice como estava a questão do frete e do seguro embutido no custo final do produto? Se ela tentou manter o preço nos porque 15 essas dólares. duas cobranças vieram num dos invoices também, contrariando o contrato. Houve resistência quanto à mudança nesse Sim, ponto? O próprio Ministério nos pediu que fosse fracionado o valor e que nós não inseríssemos o valor dentro dos 15 dólares. Acho que por uma questão de que eles têm que preencher dentro do Siscomex esses valores separados, eles pediram para que a gente fracionasse. Mas isso não significa que nós estávamos cobrando isso do Ministério. Ok. Como foram essas tratativas para ajustar as invoices? Como se deram essas tratativas? Quem tratou? Qual o tempo de resposta? Nós enviamos a primeira invoice no dia 22, no dia 23 recebemos o primeiro pedido de ajustes, fizemos os ajustes, encaminhamos, retornaram no mesmo dia 23 e corrigimos no mesmo dia 23. Nenhum erro que foi apontado mais de uma vez. Aqui foi feita uma apresentação como se essa invoice, a Proforma Invoice, tivesse ali todas as possíveis irregularidades num documento, né? Parecia uma perícia sendo colocada num painel com erros de inglês, termos em espanhol e outras coisas mais. Como chegou a essa situação? A empresa identificou isso? Senhor senador, até conforme a senadora Elisiane colocou, esse documento ele foi trabalhado pela Barat durante a madrugada. E os principais pontos da invoice, eles não foram apresentados de forma incorreta. Nós já explicamos ponto a ponto cada um dos apontamentos que foi feito aqui nessa CPI e a justificativa de o porquê e por que aquilo não é importante, por que aquilo não pode ser considerado um erro e de como que aquilo aconteceu. Então, não só expliquei aqui, como já disse isso para a Polícia Federal. Você disse que a Proforma Invoice é uma espécie de rascunho e que está sujeita às correções. Diversas, inúmeras, sem limite de correções. Chegou a ser apresentada a Commercial Invoice? Não. Não chegou a esse ponto? Não, porque a Commercial Invoice ela só é emitida a hora que a carga vai sair de lá, porque após a aprovação. Após a tem aprovação. que ser antes da aprovação da Anvisa, ou não? Não precisa. Só após a aprovação? Sim. Lhe pergunto, por que você acha que o senhor Luiz Ricardo Miranda fez acusações contra a empresa, colocando esse contrato como suspeito? Eu não sei. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Como que era a relação da empresa com esse funcionário? Bom, nos outros processos de importação, o Luiz ele nunca foi muito ativo. A nossa tratativa sempre foi direcionada ao William e às outras pessoas do departamento. Eu conhecia o Luiz, sim, já tive reuniões com eles, mas nada nem muito próximo, nem muito distante, nem muito diferente. Então, eu realmente não sei, era uma relação normal entre um cliente e um fornecedor. Vossa Senhoria acompanhou o depoimento tanto do senhor Luiz Ricardo quanto do senhor William aqui nesta CPI? Em parte, senador, em parte. Do que acompanhou? Onde eles mentiram a CPI? Bom, com provas, nós entregamos aqui que eles mentiram quando eles disseram que levaram a invoice para o presidente da República. E também em relação quando eles receberam, né? Eles dizem que receberam essa invoice no link do Dropbox no dia 18, o que não é verdade. E o laudo, a perícia que vai sair, a perícia oficial, atestará essa informação? Atestará essa informação. Mais uma vez. Atestará mais uma vez. Lhe pergunto objetivamente, quanto a empresa precisa, ou a Barat, recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo.